E, pô, tá cada vez mais perto, cara. Acredito. Não, tu Eu merece vou mesmo. conseguir. Merece. Eu te E eu acompanho. vou trabalhar até conseguir. Eu acompanho o Matheus desde o Então, primeiro ano até- dele, cara. Não, cara, assim, ó, desde a primeira vez que eu te vi no palco, eu disse assim, cara, é que não é só tu, tem vários atletas que a gente sabe que, Sim. tipo assim, ó, às vezes só falta um empurrãozinho, né? E assim, ó, já digo uma coisa pra vocês, gente. Eu falo do Matheus porque eu vi que desde o início esse cara, desde a primeira vez, há 4 anos atrás, eu vi que esse rapaz, ele entrou de coração, ele entrou assim, emocionado, ele emociona as pessoas, ele entra e, como ele falou, ele não reclama, ele faz acontecer, ele faz o que tiver que ser feito, ele se sacrifica pelo sonho dele. Então a mensagem que eu passo a todos vocês atletas que estão começando: não teve a primeira colocação, recebeu uma medalha de participação, Não desiste. não desiste, Eu fiquei em cara. último. E no outro ano, em primeiro. A questão é a seguinte, ó, aprendam a usar essas participações de vocês como experiência para agregar, que a cada ano vocês possam estar melhor e acreditem em si. Não fiquem esperando que os outros acreditem em vocês se vocês não se acreditam. E não é na primeira, segunda, terceira tentativa que não dá certo, entendeu? Que vocês vão desistir, gente. A partir do momento que tu para de colocar a culpa em árbitro, treinador, na chuva, em qualquer coisa que não for você, tu nunca vai ser campeão. É muito importante. Por isso que a gente fala assim, né? De você ter uma aposentadoria com saúde. É verdade. Então, você trabalhar até os 60 anos aí, construir alguma coisa, chegar nos 60, você não consegue fazer nada, você não consegue nem andar. Então, né? Então, o treinamento resistido é para isso, né? Para você fazer um treino físico completo, para você manter a tua musculatura ali, né? O máximo possível de musculatura no corpo ali, para você ter essa disposição, tudo para você ter uma aposentadoria ali, ter uma Isso curtir, né? Porque quando a gente importante. começa, a gente só consegue curtir no Brasil depois de 60, né? E quando às vezes você não tiver o seu resultado que você almejava, entendeu? Não é que talvez você estivesse ruim, mas talvez alguém estivesse em algum item um pouquinho melhor que você, né? E é isso que contabiliza no final das contas, né? É quem às vezes ganha por um pontinho, né? Um detalhe. Então, às vezes, em vez de ficar chateado ali, né? E criticar a arbitragem ou a federação, é tão mais bonito, e não só bonito, gente, é muito mais benéfico para você, entendeu? E vai te acrescentar muito mais você chegar ali no final ali da competição e vir perguntar: olha, me diz assim, o que tu acha que eu posso melhorar, o que tu analisou em mim, entendeu? É muito mais fácil isso do que ele se rebelar, né? Porque às vezes ele se rebela e daí na próxima federação ou no ano seguinte, tanto faz, ele vai acabar cometendo os mesmos erros, né? Porque é tão mais simples chegar ali e perguntar: tá, mas o que eu posso melhorar? E eu vejo que tem muitos atletas que vêm ali, tem muitos que reclamam, mas tem muitos que chegam ali no final ali, chamam os outros árbitros ali, com certeza que chamam também, tipo, o que eu posso melhorar? E a gente vai lá e dá dica pra eles, e depois a gente vê um próximo campeonato, um próximo ano, e o cara foi lá e fez uma mudança drástica, e depois, cara, te agradeço porque tu fez isso. Eu tinha, poxa, que bom, entendeu? Humildade, né? Isso é interessante. Porque é todo um contexto, não é algo só que, só a parte física, não. Tem outras áreas abrangentes também que vêm a passar por alterações. Né? Exato, porque eu sempre, hoje em dia as pessoas têm meio que um certo nojinho, né, de falar que, isso é estética, estética é futilidade, não só o corpo, é capaz, né, eu me preocupo mais com o mental, com o espiritual, só que, gente, a gente é um ser só, não tem como desacoplar a mente do corpo e espírito. Eu acho que dificilmente a gente consegue ter uma mente forte num corpo fraco. Eu sempre gosto de falar que para você ter um corpo forte, você tem que ter uma mente muito forte. Uma mente muito forte te leva a um corpo mais forte. Então a estética, ela é saúde, sim. Então não tem coisa melhor do que você se olhar no espelho e você gostar do que você está vendo. E aquele corpo forte, eu sempre falo, não é um corpo somente que tem um percentual de gordura baixo ou músculos muito desenvolvidos, é aquele corpo que está em constante evolução. É um corpo que é melhor a cada dia, né? Que está em transformação. Eu acho que isso é um corpo forte. Assim, o que ele tá indo, ele é muito dedicado. O outro é dedicado, mas de vez em quando.
Tá, emagreceu, secou, ia todos os dias pra academia, ele começou a trabalhar. Aí já vem cansado, né? Aí ele olha pra mim, eu falo, você vai treinar? Tô indo. Ele pega no carro, vai, academia 24 horas. Aí ele já vem cansado, então ele vai dormir tarde pra acordar cedo. Aí no dia seguinte ele já falha, entendeu? Aí tá levando marmita, mas às vezes come fora. Então, quer dizer, aquele lá eu não espero muito dele competir, não, mas esse daqui ele é bem dedicado. Eu aderi uma técnica, né? Agora a gente tá com. Como eu ia trabalhar e chegava cansado pra treinar, não conseguia no pé, o que eu fiz? Vou acordar às 5 horas da manhã, vou vir atrapalhar o Ele Zé. acorda às 5 horas da manhã. 5 e meia da manhã ele já tá aqui em casa treinando. Antes das 5 e meia ele já tá aqui em casa. Às 7 horas eu venho pra casa, me arrumo, vou trabalhar. Aí eu chego. Com disposição, Sim. sabendo que você não falhou de treinar, isso é muito importante. Isso é uma coisa que você tá pagando hoje. Ai, caramba, às vezes você levantar da cama quentinha pra eu ir treinar. É sacanagem. Mas depois do Mas dia. vale a pena. O No dia final do rende dia, às muito. vezes já tá cansado, já tá estressado, já tá. Mas aí o que acontece? Dorme, É. bate lá, dorme, acorda no outro dia disposto, entendeu? Tem que ser guerreira. Essa é a palavra certa. Guerreira. Trabalhar com sono, cansada. Muitas vezes tu dorme, acorda de manhã, parece que não dormiu. Então, eu consigo administrar isso, mas a gente ainda acorda cansada. E semanas, mês que tem campeonato, aí eu me extrapolo um pouquinho mais, porque eu tenho que fazer meu cardio em jejum. Eu tenho que acordar mais cedo ainda. Quantas vezes eu não. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma bikezinha, uma bicicletinha para pedalar em casa. Eu saía 4 horas da manhã para vir para rua fazer meu cardio em jejum. Então eu tinha que acordar mais cedo ainda. Eu não tinha aquele momento para me descansar. Então eu chegava no final do dia, eu estava exausta, eu estava muito cansada, eu estava no meu limite. Eu chorava muito, muito. Mas eu nunca desisti. Nunca. Nunca desisti. Por cansaço, não era o cansaço que ia me derrubar, que ia fazer eu desistir. Eu superei aquilo, entendeu? Então, pra mim, a mulher tem que ser muito guerreira. Toda mulher, na verdade, é guerreira. Porque por só de cuidar da casa, cuidar dos filhos, a mulher já é uma grande guerreira. Comer. Bom, então, você é atleta, você trabalha fora, Trabalho fora. você faz faculdade, Faço faculdade à noite. né? Você tem que administrar ali o teu horário de fazer alimento, você tem que administrar o horário que você faz as comidas, o horário que você treina, o horário que você estuda para a faculdade, o horário que você está na faculdade, o horário que você está trabalhando e ainda ser mãe de 3. Mãe de 3. É mole? Mas voltando ali, quando eu já era amigo do Fábio ali nessa época, né, na época que eu comecei na academia, treinando na academia do Diego, e o Fábio a gente se conhecia de vista. Então, assim, mas a gente não tinha uma amizade próxima. Como eu era um cara que tinha força por trabalhar no material de construção e o Fábio também é um cara muito forte, a gente tinha uma competitividade que a gente já conversou entre a gente, só que sem a gente abrir essa competitividade. Eu fazia supino na época lá, ele falou que eu tava chegando no 40 e ele falou, não, vou deixar o Diego fazendo 40 também. Mas isso ele guardava pra ele. E eu pra mim, entende? Sem a gente trocar informação. E depois a gente começou, quando eu comecei a trabalhar na academia, né, o Fábio também entende muito de treinamento, né? E a gente começou a treinar junto. Daí a gente falou, cara, temos que... A gente sempre marcava pra sábado treinar perna. E o Fábio é muito forte, né? O Fábio já chegou a agachar com 240 sozinho, comigo ali na contenção, ele fazer 10 repetições sozinho. E ele foi o cara que me ajudou, né, a ultrapassar o meu limite, a gente aprendeu a treinar perna ali. Eu e ele, um parceiro nosso também, o Rodrigo Defray, veio junto na pegada com a gente. E o Fábio a gente aprendeu na base do erro e do acerto, né? A gente não tinha alguém que vinha e ensinava o que era correto. A gente aprendeu errando. Então, assim, a gente aprendeu muito mais assim.
E a gente, o sábado era sagrado, nós se matava na academia, 2 horas e meia, treino de perna, agachar, leg, hack, extensor, passada, até não aguenta mais. Eu também não tenho dúvida, né, o quão é importante ter esse profissional, né, auxiliando, como eu falei, principalmente questões aí para atletas, para o emagrecimento, né, eles realmente fazem você buscar algum trauma, algum bloqueio, para você conseguir entender, visualizar aonde está o seu erro, porque todo mundo é capaz, né? Sim. Quando eu falo para os meus pacientes assim, ó, eu não consigo emagrecer, eu não perdi nada, né? Eu não perdi nenhum quilo. Aí se eu falar assim, pô, então se eu te der R$1 milhão aqui, você consegue aparecer daqui a 30 dias com 1 ou 2 quilos a menos? Aí a pessoa consegue, ou seja, ela é capaz. Sim. Ela só não quer isso tanto quanto, às vezes ela quer um outro prazer ou um outro capricho. Então, se ela realmente quiser, ela vai fazer acontecer. Só que ela precisa visualizar isso e precisa mudar o seu mindset. Não é fácil, com certeza não é fácil. Vai ter que fazer uma reeducação, vai ter que se adaptar gradativamente. Talvez às vezes tenha outros problemas também de saúde ali incluídos, né? Então, é possível. Então, se a pessoa aceitar esse profissional, com certeza ele vai vir para agregar e ajudar você a atingir o seu objetivo.